Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 25. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 25. Do versículo 2 em diante. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Do versículo 2 em diante. Eu queria ser mais bonito. Queria ser muito mais bonito. E pensando nisso, eu me lembrei, o meu coração foi levado a duas expressões artísticas, culturais, e que me fizeram pensar um pouquinho sobre essa beleza. E essas duas expressões culturais também me levaram a entender melhor, ou olhar para esse texto do primeiro livro de Samuel de uma maneira nova. A primeira expressão é de um poeta português chamado Alberto Caeiro, um heteronômio de Fernando Pessoa, que diz assim: sejamos simples e calmos, como os regatos e as árvores, e Deus amar-nos-á fazendo de nós belos como as árvores e os regatos, e dar-nos-á o vedor na sua primavera, e um rio aonde ir quando acabemos. Sejamos calmos, simples, como as árvores, e Deus vai nos fazer belos. Fazer-nos belos. A segunda expressão é uma expressão de um livro chamado O Idiota, do Dostoiévski. O Idiota é um livro que conta a história de um príncipe tolo, um príncipe idiota. E na voz desse príncipe há uma frase linda, que diz assim: a beleza salvará o mundo. A beleza salvará o mundo. E quando o príncipe diz isso, quando o idiota diz isso, quando o tolo diz isso, parece que as pessoas debocham dele, riem dele. Ele é alguém inadequado, ele é um bobo. Essa personagem, o príncipe, é manipulado, um idiota. Um idiota. Um idiota que não se impõe, que não sabe fazer valer a sua vontade. Aquele cara que cede sempre. Um idiota. E quando ele diz isso, esse príncipe aparentemente tolo é hostilizado pelas pessoas ao seu redor e ele não faz nada, não responde como é esperado de um idiota. Ele não se impõe como é esperado de um tolo. Ele simplesmente se agacha, vai junto a um jovem moribundo que está agonizando, cede o seu casaco a esse moribundo, até que esse jovem doente morre nos braços do príncipe idiota. A beleza salvará o mundo. Diante de um mundo tão hostil e de egos tão exacerbados, no nosso mundo de tensão, nas nossas relações de competitividade, eu acho que essas duas frases me interpelaram essa semana e de um modo muito especial, desde ontem às 7 horas da noite. Quando um mundo violento, mais uma vez, invadiu a nossa história. Ah, não, eu não estou falando do Trump. Eu estou falando das 90 pessoas que morreram na Palestina ontem.
Nós somos seguidores de Jesus. E como seguidores de Jesus, somos confrontados a seguir a Jesus. Nós somos confrontados com o estilo de viver de Jesus. O Jesus que nos diz que temos que perdoar, que nós não devemos nos vingar, do Jesus que diz que nós devemos dar a outra face, que devemos caminhar a segunda milha, que devemos amar os nossos inimigos, cuidar daqueles que precisam de nós, buscar o interesse do próximo acima dos nossos interesses. Nós ouvimos de Jesus que nós somos os pacificadores do mundo, e porque nós somos os pacificadores do mundo, vamos herdar a terra, e por isso somos muito bem felizes, bem-aventurados. Nós, os seguidores de Jesus. E aí, ontem à noite, eu fiquei perguntando para mim mesmo, mas funciona isso? Dá para viver assim? Funciona esse estilo de viver de Jesus aqui no século 21? Ou seguir Jesus é ser um bobo? Ou seguir Jesus é ser um tolo? Ou seguir Jesus é ser um idiota e constantemente ser passado para trás? E foi com tudo isso que eu vim para o primeiro livro de Samuel, capítulo 25. E estou convidando você a vir comigo nesse contexto, com essas perguntas no coração. Sejamos calmos e seremos belos. Deus vai nos fazer belos. A beleza vai salvar o mundo. No texto que a gente tem em mãos, texto sagrado, texto bíblico, a gente tem a descrição de algumas pessoas, de algumas personagens, de modo particular 3. Davi, Abigail e Nabal. Começa assim o versículo 1b, né? Já com a morte de Samuel, e aí Davi vai até o deserto de Maom. Isso é importante. A gente tem que se lembrar que Davi está fugindo do Saul. A última vez que nós nos encontramos aqui, semana passada, o Davi estava fugindo do Saul, que tentou matá-lo por diversas vezes, e a amizade que Jonatas nutre com Davi faz com que ele fique protegido. E ele foge para o deserto, e fica lá por 8 longos anos, vivendo entre caverna, deserto, fugindo, tentando escapar das mãos do Saul, do grande rei de Israel. Ele está fugindo, Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome da sua mulher era Abigail. E é aqui que eu quero apresentar a primeira personagem, Abigail. A Bíblia vai nos dizer que ela era uma mulher inteligente e bonita. Se você está com a Bíblia Ara, a revista e atualizada, talvez a tradução aí para você seja uma mulher sensata e formosa. Sensata e formosa. Inteligente e bonita. Uma mulher de cabeça muito boa. E uma mulher bonita. Bela. Uma mulher doce. A beleza salvará o mundo. A beleza salvará o mundo. Mas ao ler a história de Abigail, em algum momento, você vai se perguntar, ela era bela ou ela era fraca? Ela era bela ou ela era uma princesa, uma idiota? Ela era uma mulher que estava determinada a viver ou uma mulher que estava nas mãos de forças brutas que a impelia para lá e para cá? Ela é realmente doce ou ela não tem opção de viver e deixa-se ser manipulada pelos brutos? Ela era casada com um homem, como diz o versículo 2, chamado Nabal, um homem extremamente rico, mas que no final do versículo 3 vai dizer que ele era rude e mau. Nabal, na verdade, significa tolo ou insensato. Cara que age sem pensar. A insensatez o conduzia.
Mas além disso, a Bíblia diz que ele era rude e que ele era mau. Abigail, casada com um homem rude, mau e insensato. Versículo 4. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhe: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo, e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando os seus pastores estiverem conosco, nós não o maltratamos, e durante todo o tempo em que estiver em Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê-nos seus servos e seu filho Davi o que puder. Lembrando que Davi, além de estar no deserto, ele junta-se a um grupo de pessoas complicada, um grupo complicado, não era um grupo tão simples. Lá no capítulo 22, só virando a sua Bíblia, no versículo 2, vai dizer que se junta a Davi endividados, pessoas em dificuldades, os descontentes, e Davi é líder desse bando, que vira uma milícia. E aí essa milícia vai até a terra de Nabal, essas pessoas amarguradas, insatisfeitas, pessoas que a vida não estava boa, a vida ali era contrária, eram rebeldes, bandidos. Lembrando que o Saul estava procurando Davi, e sem ter para onde ir, sem ter o que comer, e andando por aí, chegando nas terras de Nabal, ocupam o espaço daquela terra e pedem: ajuda-nos, deem-nos suprimentos, precisamos comer. Você tem um monte, distribui com a gente que é pobre. A gente precisa. E Nabal vai responder a isso, no versículo 10. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Vocês conseguem perceber que Nabal tinha informações sobre Davi? É filho de Jessé. E a pergunta é: quem que é esse procurado, esse bandido que está ao meu redor? Quem que ele pensa que é para me pedir coisas? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Parece que temos mais um aí, né, Davi? Por que deveria eu pegar meu pão, minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Davi é um transgressor, um foragido, um fora da lei, um procurado, é um qualquer. Ele e o bando dele. E por que eu deveria dar de comer da minha carne, do meu pão, beber da minha água, beber do meu vinho? E aí os mensageiros do Davi voltam para Davi e dizem assim: ô Davi, o Nabal não está nem aí para você e não está nem aí para nós. É que eles não dizem assim, né? Eles dizem assim no versículo 12. Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram com essas palavras. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Davi ficou muito bravo e disse: deixa comigo que eu vou lá conversar com esse cara. Não vai ter acordo. E a conversa, como diz lá em Bariri, é ao pé da orelha. Isso é uma conversa curta, bem curtinha. Nós vamos nos falar, Davi, ou Nabal. Nós vamos bater um papo e eu vou com 400 pessoas. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles no campo, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora,
leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Um dos servos procura Abigail e relata tudo isso. E a resposta de Abigail foi: imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grão torrado, 100 bolos de uva passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentas. E disse a seus servos: vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Ela prepara tudo isso, manda para Davi e não avisa ninguém. Versículo 20. Enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha de Davi e seus soldados, estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. E olha como Davi é bonzinho. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino e de todos os que pertencem a Nabal. Davi está bravo. E está bem disposto a negociar, como vocês podem ler aí no texto de vocês. Versículo 23. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Yavé, do Senhor, e por tua vida, que foi o Yavé, o Senhor, que te impediu de derramar sangue e te vingares com tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal, e o que está e que esse presente que essa tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Yavé, do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura, com as do que são protegidos pelo Yavé, pelo Senhor o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será tirada para longe, como por uma tiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu, e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as tuas próprias mãos. E quando o Deus, o Yavé, tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. A culpa é toda minha. Eu não vi. Por favor, esquece Nabal. Trate comigo. Nabal é insensato, é rude, é mau. Fala comigo, diz Abigail. Tá, aí Davi vai responder, versículo 32. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Yavé, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você, e que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Vai para casa, mulher. Eu vou aceitar as suas ofertas, eu vou aceitar os seus presentes. Eu não vou matar mais ninguém. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse:
vá para casa. Ouvi o que você disse e atenderei ao seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado. E ela nada falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Fiz um cheque, e é um cheque gordo, e você vai ter que pagar esse cheque. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse, e como Davi é um cara legal, ele soube que alguém morreu do ataque do coração. Bendito seja o Senhor. Louvado seja Deus porque aquele cara morreu. Que defendeu a minha causa contra Nabal por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse a sua mulher. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail, Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se com o rosto em terra e disse, aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos do meu senhor. Abigail logo montou num jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher. Que história é essa? Que história é essa? Sejamos simples e calmos, e Deus vai nos fazer belos, belos como as árvores. A beleza vai salvar o mundo. Que história é essa? Eu não sei se você se sente incomodado ou percebe a intensidade dessa história. E como essa história fere a nossa sensibilidade minimamente civilizada. Fere você essa história? A mim me feriu um monte. Tem muitas coisas aqui que para mim não fazem sentido. Esse mundo de brutalidade, um mundo que nós não podemos mais aprovar, posições que nós não podemos mais tolerar, relações que a gente não pode mais sustentar. Esse texto apresenta tudo isso. É um texto de 3.000 anos. Não dá para repetir tudo isso. A gente é mais civilizado do que a intensidade vivida nesse texto. Mas é um mundo que está perto da gente. Um mundo muito perto de nós. Porque também é um mundo de cercas, de propriedades particulares, de bens protegidos. Como eu disse, Nabal é um homem rico. Um homem rico com bandidos ao seu redor. E bandidos que dizem, você tem que repartir conosco o que você tem. E ele diz, repartir com quem, cara pálida? Da cerca para dentro, tudo é meu. É o meu gado. É o meu pão. É o meu vinho. É a minha água. Eu não vou repartir com ninguém. Não me importo com você. Isso aqui é tudo meu e está tudo muito bem protegido. Afinal das contas, as grades dos condomínios nos trazem proteção, como diria a canção. Há pessoas perambulando ao redor da cerca, e dentro dela tem um homem tolo dizendo, é tudo meu. Já ouviu isso? Já viu isso? Você acha que essa história tem equivalência com o nosso mundo? Mas fora da cerca, do outro lado, tem um outro sujeito chamado Davi. Um homem com o seu bando. E mesmo com toda a legitimidade de poder requerer para o seu projeto a bondade de Nabal, ele se torna bruto e violento, prometendo morte, sangue de todos os homens. É como se ele dissesse, não vai repartir por bem? Então vai repartir por mal. Eu tenho força e poder, eu vou invadir suas terras,
eu vou pegar o que eu quiser, eu vou aniquilar você, Nabal, eu vou aniquilar com você, eu vou acabar com você, eu vou acabar com a sua história. Ninguém nunca mais vai se lembrar de Nabal e sua família. Porque quando Davi diz, eu vou acabar com todos os homens, todas as pessoas do sexo masculino das terras de Nabal, é como se Davi dissesse, eu vou apagar Nabal da história. Não vai ficar um descendente, ninguém, para contar a história desse homem. Essa é a violência do Davi. Eu vou tomar de você, e vou tomar com raiva. De um lado, um homem tolo, mau, bruto, agarrando-se às suas posses. Do outro lado, um homem necessitado, que diz, se você não me der, vai ter guerra. Se você não me der, vai ter banho de sangue. E no meio desses dois homens, brutos, e no meio desse mundo mau e violento, tem uma mulher, Abigail. Uma mulher numa condição desprivilegiada, desempoderada. Ela é propriedade do seu marido. É engraçado, não sei se você reparou no texto, mas Abigail chama todo mundo de Senhor. Ela chama Nabal de Senhor, chama Davi de Senhor, chama os servos de Davi de Senhor. É todo mundo mandando nela. Ela não tem nada. Ela não tem nenhum poder. Desempoderada. Mas ela é bonita e inteligente. E de novo eu me lembrei, sejamos simples e calmos, belo como as árvores, e Deus vai nos fazer belos. E somente a beleza é que vai salvar o mundo. Que beleza é essa? Que beleza é essa? Quando eu disse para vocês que eu queria ser mais belo, talvez você tenha pensado, a Lê vai fazer implante? Vai perder uns 30 quilos? Que beleza é essa de Abigail? É a beleza que se coloca diante do avanço do mal. É alguém que se coloca diante das vítimas do mal. E diz, chega de sangue, chega de maldade, chega de violência, chega de brutalidade. Tem muita vítima, e não dá para a gente fazer mais vítimas. Vem o violento, ele quer vingança, ele quer pagar o mal com o mal, ele quer banho de sangue. Se é sangue que Nabal quer, é sangue que Nabal vai ter. Eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Do outro lado tem um cara dizendo, vem para você ver, tenta pegar minhas coisas aqui, se eu não vou também agir com violência. Vamos brigar, vamos derramar sangue. E tem a bela Abigail, dizendo, não façam isso. Para, chega. Ela se coloca no meio do caminho e impede que o mal avança. E eu fiquei me perguntando que beleza que essa mulher tem, o que ela pensa, como é que ela vive. E sabe uma coisa que me incomodou muito nesse texto? Não sei se te incomodou, mas incomodou a mim. Quando ela vai falar para o Davi, ela diz assim, a culpa é minha. Tudo que está acontecendo, a culpa é minha, eu faço parte disso tudo. E eu fiquei pensando, meu Deus, ela na verdade não tem culpa nenhuma, é um homem querendo vingança, um outro tolo agarrado em suas coisas, dois caras querendo guerra e ela diz, a culpa é minha. E eu não encontrei melhor resposta do que a ideia de que ela se sente culpada porque a única lúcida nessa guerra toda é Abigail. A única que consegue enxergar, perceber
E em tentar encontrar uma solução, é ela. Só que ela não enxerga como alguém à parte, mas alguém que faz parte do problema. Alguém que está envolvida com a situação. E ela assume a responsabilidade por tudo isso. Eu ouço Abigail dizendo assim: eu estou num mundo feio, e a responsabilidade de tornar esse mundo bonito é minha. Eu sou o responsável. Tem bruto, tem violento, tem tolo, tem vingativo. E eu preciso participar disso tudo. Eu preciso tornar essa situação mais bonita. Eu enxerguei a maldade. E então eu me sinto parte da solução. E se eu não fizer nada, eu também sou culpado. Eu vi o meu marido irresponsável, bêbado. Eu vi Davi, um homem querendo vingança. Eu sou a única lúcida e eu preciso participar disso tudo. Eu tenho que transformar tudo isso em belo. Abigail é a única lucidez nesse mundo mau. Caras guiados por seus próprios impulsos, ganâncias, ódios, luta pelo poder. A única sensata é a Abigail. Já viram isso em algum lugar? Ou será que essa brutalidade está só na Bíblia? Em um cenário de tanto ódio, de tanta gente sendo guiada por si mesma, por tanta brutalidade e maldade, há uma beleza. Abigail é uma beleza repentina no mundo feio. E aí ela se responsabiliza, ela toma providências, ela assume as consequências. Eu não posso deixar derramar sangue na minha fazenda. Não posso. Abigail faz. E faz com muita doçura. Ela diz: para, Davi, para, Davi. Você vai se tornar rei um dia. Lembra quando você se vestiu na batalha do Golias e você não conseguiu andar para parecer um Golias? Lembra Saul, ou melhor, lembra Davi, quando Saul te colocou roupas e essas roupas não te serviram? E as roupas que te serviram foram as roupas de Jonatas. Para, Davi! Você vai se tornar um Nabal. Abigail apela para uma beleza que está acima de Nabal e Davi. No versículo de número 26, ela diz assim: o Senhor. E aí eu me lembrei de outro cara, Santo Agostinho, que diz nas Confissões que Deus é a beleza de todas as coisas que são belas. Se há beleza no mundo, é porque Deus é belo. E Abigail apela para a beleza de Deus. O Javé, o Senhor, Deus. Davi, lembra disso. E Davi vai interpretar a sua vida no versículo 39, a partir dessa beleza. Bendito seja Deus, que me deu Abigail e que impediu que eu fizesse mal. Que bom que teve uma beleza no mundo, que me impediu que eu agisse com vingança e brutalidade. Num mundo que nos impele para o feio, Deus sempre manda algo belo para nos deter. Talvez um sorriso de uma criança, um amigo que nos aconselha, um estranho que estende as mãos a nós, uma canção, um quadro, uma poesia.
Há tanta beleza no mundo. E Deus manifestando essa beleza para nós, dizendo: seja calmo e sensato. A beleza vai salvar o mundo. Diante de tanta brutalidade, ódio e vingança, a gente precisa redescobrir o belo. Quem vai salvar o mundo? O mundo está feio. Tem muito sangue. Tem muitas lágrimas. Eu queria me responsabilizar por esse mundo. Mas me responsabilizar pelo mundo me custa caro. Custou caro para Abigail. Talvez nos custe caro. Mas chega de sangue. Que tal mais bolo de figo? Que tal um bom churrasco de ovelha? O mundo precisa de gente assim, né? De gente que impede a marcha da violência, vencendo o mal com o bem. E aí eu me lembrei de Jesus. Sabe o Jesus? Quando ele disse assim: chega de sangue. Ninguém vai mais morrer. E vai custar caro essa cessação de, ou, essa coisa de não ter mais sangue. Vocês entenderam? Vai custar o meu sangue. Eu morro. Eu morro no lugar de vocês. Então amem os outros, disse Jesus, como eu vos amei. Ale, o mundo está feio. Tá. Alguém precisa fazer alguma coisa? Precisa. Mas alguém tem que perder para fazer alguma coisa. Aí eu já não sei se eu estou afim. Eu não sei se eu quero participar desse negócio, não. Porque eu sou crente, mas não sou capacho. Porque eu sou discípulo de Jesus e eu não sou cauda, eu sou cabeça. E eu sigo a Cristo, mas eu não sou bobo. Perder? Não. Isso eu já não sei. Eu não sei mesmo. Mas o que eu sei é que o mundo precisa de gente igual a Abigail. Um discurso que retroalimenta violência está na boca do mau, violento, insensato e bêbado Nabal. O discurso que retroalimenta a violência está na boca do mau, violento e vingativo Davi. Vai funcionar? Não sei. Também não sei. Mas se tiver que perder, eu acho que vale a pena em favor do que iremos ganhar, que é a manifestação do reino, não quando Jesus voltar, mas agora. E aí eu disse que eu queria ser mais belo. Entre Nabal, Davi e Abigail, quem você vai escolher ser? Eu queria ser mais belo. E a minha oração nessa semana foi um pedido a Deus. Que Ele olhasse para mim lá do céu e não me visse como um tolo,
Um violento ou um vingativo. Mas que ele olhasse lá do céu e dissesse: lá vai um belo. Lá vai um filho. E que essa beleza salve o mundo. E onde houver paz, onde houver guerra, que a gente leve a paz. Onde houver ódio, que a gente leve as possibilidades de reencontros. E onde houver vingança, haja beleza de gente dizendo: para, chega de sangue, chega de morte. A beleza vai salvar o mundo. Amém. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente. Nada diz, investir na televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só terá transformação se começar. Haja mais amor a começar em mim. Amor tanta poder a começar.
fazer só mais uma vez o refrão? Haja mais amor? Vamos ficar em pé, o pastor está pedindo, hein? Depois reclama com ele. Só o refrão. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever no seu amor. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. E onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. A beleza salvará o mundo. Amém.